Olá a todos, estamos aqui mais uma vez, direto dos estúdios da Rede Fé, com o programa da Igreja, o Igreja Moriá, Palavra e Poder. Direto dos estúdios aqui nós estamos para trazer para vocês realmente uma palavra de Deus. E no final do culto, né, você que já está começando, estava aguardando a gente, eu agradeço, inclusive eu agradeço muito, né, a audiência de vocês que estão aí conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe. Mas no final do programa você já vai preparando um copo com água, porque o programa é Palavra e Poder. Um programa patrocinado então pela Igreja Moriá, aqui de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto aqui. E nós estamos aqui nos estúdios, mas eu tenho mais pessoas aqui nos estúdios. Eu gostaria que eles dessem as suas palavras iniciais, que é a minha esposa, a pastora Cleonice, e depois o ministro Ricardo de Alcântara. Tudo bem com vocês? Estou dando risada aqui do ministro Ricardo, não sei de onde você tirou esse Alcântara, mas tudo bem. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa Palavra e Poder. Estamos juntos aqui nos estúdios da Rede Fé, direto dos estúdios para a sua casa, para o seu coração, uma palavra de vida e de fé aqui, juntamente com o ministro Ricardo. Né? Fernandes. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço a oportunidade e não importa, meu amigo e minha amiga, seja qual o sobrenome que for, importa que você ouça atentamente o que vai ser falado nessa programação. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua situação, mas nós vamos falar aqui hoje da história de um pai, de uma pessoa que viveu um desespero, que viveu algo terrível, né? Para quem é pai e mãe, a perca de um filho de 12 anos, de 12 anos de idade, a gente crê que é algo irreparável, né? É algo que aos olhos humanos é muito difícil de enfrentar. E eu já deixo essa pergunta no ar. O que é que você está enfrentando? Qual seja o seu problema? Será que chega a um nível de dor, de sofrimento, como teve essa situação desse pai? E ainda que você diga para mim que você esteja numa situação ainda pior, houve jeito para ele, vai haver jeito para você também. Não é isso, pastor? Porque não existe, né, limites para o poder de Deus. E no caso aqui dessa história, que nós vamos entrar daqui a pouco, antes de entrar, vou pedir para dar os endereços no começo, e a gente volta, né, na palavra. O que a gente observa aqui? Que era uma situação onde a filha, o próprio pai, que vai até Jesus, fala que ela estava, dependendo da tradução de quem está nos ouvindo, assistindo, que ela estava terrivelmente doente, quer dizer, à beira da morte. Ela estava muito delicada a situação dela. Mas ele creu, né? E ele vai até Jesus. Né? Ele vai até Jesus. Então, às vezes, pessoas que estão aqui agora nos acompanhando, eu não sei qual é a situação, o problema que você possa estar passando. A situação aqui é de ressurreição. Esse pai, o tempo que levou, da onde ele foi buscar Jesus para ir até a casa dele, até chegar, aparentemente não deu tempo. A menina morreu. Mas que interessante, né? A menina morreu, mas Jesus já estava na causa, que nem as pessoas falam. Jesus já tinha entrado nesse negócio. E quando Jesus entra, independente se o problema está melhorando ou piorando, se a pessoa continuar crendo, porque nesse processo onde esse pai busca Jesus, Jesus vai vir pessoas falar assim: desiste, larga para lá, não incomodas mais o mestre, que a menina já morreu. Em outras palavras, não tem mais jeito. Mas só que Jesus estava junto. Se Jesus não estivesse junto, por isso que às vezes as pessoas elas têm a fé para orar, tem, né, programas anteriores, mas a fé dela, ela não tem fé para permanecer naquilo que ela orou. Se Jesus estava, por isso que é importante a pessoa estar na presença de Deus. Jesus estava com ele. Porque na hora que veio a palavra da dúvida, não tem jeito, acabou, morreu, Jesus só libera mais uma palavra: Jairo, não temas, crê somente. Tá bom, Senhor. Então, vamos lá na tua casa. A menina já estava morta. Mas nós vamos entrar no tema. Mas eu quero pedir, amor,
para que você, né, agora no começo, e depois da oração no final, a gente vai dar de novo os endereços. Você já passou os endereços? Ainda não, né? Ainda não. Então faz esse favor para a gente, Sim. para as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, talvez falar onde fica a igreja de vocês. Eu quero, sabe, assim, pessoalmente estar lá para poder, sei lá, pedir uma orientação, uma oração, uma direção. Conhecer. Isso, para conhecer vocês pessoalmente. Então ela vai passar os endereços, tudo certinho, telefone, tá bom? Será um prazer receber vocês lá na nossa igreja. A nossa igreja é a Igreja Moriá. O nosso endereço é na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Muito fácil o acesso, pertinho do estádio do Botafogo. Nós também temos os nossos endereços das redes sociais. No Instagram, o nosso arroba é @igrejamoriá.rp. E no YouTube também, o arroba Igreja Moriá RP. O nosso telefone para contato, se você quiser nos mandar um WhatsApp ou marcar um atendimento presencial, é o 16991628590. Nós estamos prontos para estar recebendo vocês. Você que tem uma causa, que gostaria de uma ajuda em oração ou uma orientação, nós estamos ali para se unir com você nessa luta e podemos juntos vencermos esse problema. Hoje o tema do nosso programa é: existe impossível para a fé? Será que alguma coisa pode ser impossível de ser resolvida mesmo mediante uma operação de fé? Este é o tema e a pergunta do programa. E nós vamos falar sobre isso hoje. O nosso tema hoje, apesar do pastor já ter dado uma pincelada aí para todos nós, está no livro de Marcos, no capítulo 5. Vai contar a história, né? 5:22, vai falar sobre o pai. O pai, um homem chamado Jairo, que vai até Jesus porque ele tem um problema. A filha dele estava doente e ele vai buscar ajuda. Talvez essa criança, uma adolescente de 12 anos, ela começou a ter esses problemas de saúde e Jairo buscou ajuda nos meios naturais. Mas não houve cura, não houve um restabelecimento dessa saúde dessa criança. Porém, agora ele apela para a fé. E o programa Palavra e Poder, ele vem para te trazer uma alternativa, além das alternativas naturais que você possa ter para resolver o seu problema, ou você que já tentou as alternativas naturais e não encontrou a solução para o seu problema. Mas como a palavra aqui diz hoje, né? Existe impossível para a fé, você vai ver que para a fé, até o final desse programa, não existe impossível. Então fique conosco, nos acompanhe aí, porque eu tenho certeza que no final dessa programação você vai ter um encontro com uma fé verdadeira e viva, num Deus que é vivo também. Então, vou passar aqui a palavra para o pastor. Uma fé que funciona, né? É disso que a gente está falando. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, eu vou ler do versículo 22, diz assim, ó: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo. Vendo-o, quer dizer, quando Jairo viu a Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus, diz o texto, que ele se prostrou aos pés, e insistentemente suplicou: minha filha está à morte, quer dizer, está à beira da morte, uma doença muito séria, e eu deixei ela em casa quase morta. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e ela viverá. Jesus foi com ele. Jesus foi. Olha que interessante, né? Primeiro, a menina já estava com uma doença gravíssima. Como o pai mesmo está dizendo assim, ela já estava quase morta. A fé do Jairo é que Jesus fosse até lá, colocasse as mãos sobre ela, curasse ela para ela ser salva. E aí Jesus, então, foi. Só que nesse trajeto de Jesus sair desse lugar que ele estava até a casa do Jairo, onde ele deixou a filha dele terrivelmente doente, no caminho, Jesus indo, nós não vamos entrar nessa história, mas é importante eu falar por quê. Não é que essa situação atrasou Jesus, pelo contrário. É a passagem da mulher hemorrágica, que Jesus acabou parando,
a mulher foi curada, ele olhou para trás, quem me tocou, tal, 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 tal. Então ali passou um tempo nesse processo até a casa de Jairo. Ok, a mulher hemorrágica, 12 anos sofreu, então foi curada, e Jesus continuou a caminhada com Jairo. A Bíblia diz que os discípulos, Jesus e Jairo, então Jesus e os discípulos foram com Jairo para a casa dele. Antes de chegar na casa de Jairo, olha que interessante, já próximo da casa, pessoas que ficaram lá esperando Jairo com Jesus chegar, vieram ao encontro de Jairo. E disse para ele, que isso está onde? No versículo 35. Versículo 35. Mesmo capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 5, 35. Falava ele ainda, quer dizer, Jesus então falava com eles, com o discípulo, com Jairo, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, falando da casa do Jairo, a quem disseram, as pessoas que vieram da casa de Jairo, a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Olha que interessante, o 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, não deu atenção a estas palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, creia somente. Olha que interessante. Olha no processo de um milagre, quantas coisas podem acontecer. Então vamos lá, no início. Jesus, ele de pronto ele se prontificou, falou, eu vou lá. Eu estou vendo que esse pai está desesperado e ele tem fé. Eu vou lá para poder curar a tua filha. Só que nesse processo, essa caminhada onde Jesus está indo e o Jairo está levando ele para a casa dele, vieram pessoas ao encontro de Jairo e falou assim, ô Jairo, não adianta. O que foi? A menina morreu, não deu tempo. Jesus, então, ele não chegou em tempo. Acabou. Morreu. Não deu tempo de Jesus chegar. Quando Jesus ouve isso, o texto diz assim, Jesus, sem acudir, sem prestar atenção, sem dar atenção a essas palavras, disse para o pai da menina, Jairo, não temas o que eles estão falando. Creia somente. Eu estou nesse negócio. Eu estou com você aqui. O que mais eu aprendo aqui? Que às vezes tem pessoas que ele começa a buscar a Deus, vai para uma igreja e começa a buscar, e aparentemente, vamos colocar assim, aparentemente parece que começa a piorar. Mas isso não quer dizer que Jesus não está com a pessoa. Jesus está. Olha o caso de Jairo. Isso é uma estratégia do diabo, do mal, do maligno. Isso é uma estratégia. Jesus já estava com Jairo. Jesus já estava indo. Quantas pessoas começam a buscar Deus, vai para uma igreja, para um lugar, começa a buscar, e aparentemente o negócio, o problema que ela está enfrentando ou passando, parece que ao invés de, pelo menos ficar do mesmo jeito, parece que está dando uma piorada. Olha que interessante. Aqui, ó. Jesus já estava com Jairo. Jesus não desistiu. Só que veio a mensagem. Por isso que é importante a pessoa estar firme. Por quê? Porque na hora que vier a palavra contrária àquilo que a pessoa está crendo que vai acontecer, que era a cura da menina, o Jairo cria na cura. Mas agora ele vai ter que crer na ressurreição, que a menina morreu. Por isso que Jesus precisou liberar uma palavra para o Jairo. Jesus precisou liberar uma palavra para o Jairo. Porque talvez a fé do Jairo estava apenas em orar pela doença da menina. Mas agora não é só mais doença, agora já morreu. A doença matou a menina. Então quando Jesus vê que aquelas pessoas vêm com essa palavra, ó, fala para Jesus que não precisa mais não. Ele deve ter coisa mais importante para fazer. Não precisa mais vir na tua casa já. Tua filha já acabou de morrer. Já era, acabou, não tem mais jeito. Jesus, olha só. Se Jesus não estivesse ali, fosse só o Jairo, que será? Qual seria a atitude do Jairo? Não sei. Eu sei que Jesus estava ali naquela situação. E Jesus, sem acudir, sem dar atenção, sem dar importância a essas palavras. Qual? A menina morreu. Jesus falou, Jairo, pai, não se importa com o que eles estão falando, não. Creia somente. Então vamos, Senhor. Então vamos. Não é isso? Vocês querem falar alguma coisa? Porque tem bastante coisa aqui ainda. Eu gostaria de comentar.
a respeito do versículo 23, quando Jesus vem e fala, né, com o Jairo, e que ele vai. Mas o pedido do Jairo me chama a atenção aqui, quando ele diz assim, ó, vem no 23, ele insiste com Jesus e suplica. Porque imagina a situação, a filha dele está ali, uma filha, e ele fala, minha filhinha, né? Vê o cuidado que ele tem, o amor que ele tem, né? De ir, olha a forma que ele vem e faz o pedido. Ele fala, ó, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Agora, o que me chama a atenção é quando ele fala para que seja salva. Porque tem muitas pessoas que acham que a cura ou as bênçãos de Deus, a salvação tem a ver depois da morte. Aqui, quando Jairo fala assim, ó, vem, impõe as mãos para que ela seja salva, é que ela seja salva dessa doença. Da doença, do que ela problema. não seja salva para ser salva de salvação de alma. Vai morrer para ser salva, não é isso. É a salvação com relação à doença. Então, ali é muito importante as pessoas saberem e entenderem alguns termos quando a Bíblia diz, para a gente se desconstruído na questão de conceitos religiosos, de pensar que as bênçãos de Deus, que muitas denominações, igrejas, falam sobre salvação, falam sobre as bênçãos de Deus, falam sobre as promessas de Deus, mas quer colocar essas promessas no tempo quando nós morrermos, quando nós partimos dessa terra. Mas, na verdade, os problemas nós vamos encontrar e vamos ter que aprender a lutar e sermos vitoriosos aqui na terra. Então, o Jairo estava passando por um problema familiar e ele entendia que essa salvação, ela não estava dizendo após a morte, porque senão ele não ia buscar Jesus. A menina, ele já fala, a menina está morrendo, ela está com uma doença incurável, ela vem sendo, cada dia mais, ela está piorando ao invés de melhorar. Então, quando vem para Jesus, ele já vem trazendo esse conceito, eu quero que a minha filha seja curada. É isso que nós precisamos entender. As promessas de Deus, nós temos promessas na palavra de Deus, que é para quando nós partimos dessa terra. Mas existem muitas promessas de Deus para a nossa vida enquanto nós estamos vivos aqui. E justamente é essa a finalidade do programa Palavra e Poder, para levarmos para as pessoas, ministro, essa consciência de ter a vida transformada e abençoada, que é um direito de que Jesus conquistou para que nós estivéssemos aqui na terra. E não só a partir de quando nós morremos. Nós não vamos precisar de cura no céu, porque no céu não tem doença. Ou quando nós voltarmos para essa terra novamente, nós não vamos ter doença. Agora que nós precisamos de cura, de libertação, de transformação de vida, concorda? Sim, concordo. E você veja, né, o desespero dele, de Jairo. Ele procurou quem? Ele procurou o Senhor Jesus. Como é importante, meu amigo e minha amiga que nos ouve, você ver aonde você está direcionando a solução, aonde você está enxergando a solução do seu problema. Porque Jairo, ele estava desesperado. Imagine a situação de um pai com uma sentença de morte para o seu filho. E o amor do Senhor Jesus também, que de prontidão já veio ter com ele. E foi até ele, até a filha, para ir até a filha dele. Ou seja, talvez você esteja se sentindo sozinho. Talvez você, na sua família, está passando um problema com um filho, com um ente querido, e alguém já disse para você, ó, não tem mais jeito. Olha, essa pessoa, existe até um ditado, né, que diz que o pau, pau que nasce torto, morre torto. Quantas vezes, olha, esse é a ovelha negra da família. Assim, Jairo foi ouvindo coisas das pessoas que estavam entre esse caminho, entre ele e ao milagre
que ele foi buscar o teu Senhor Jesus. Então, até você alcançar o seu milagre, até você alcançar a sua bênção, entre você e o Senhor Jesus virão as dificuldades, virão os obstáculos, coisas que você vai ter que fazer como Jairo, fechar os seus ouvidos e focar os seus olhos no alvo que é o quê? O que você está buscando? O que você está esperando do Senhor Jesus? O que é que precisa? O que você precisa que Deus faça na sua vida para tirar você dessa situação? Então, meu amigo, foque os seus olhos no alvo. Foque os seus olhos, seus olhos no alvo, na palavra do Senhor Jesus. Não é isso, pastor? É fazer o que Jesus falou para o próprio Jairo aqui, ó. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Então, quer dizer, não dê atenção para essas palavras. Quer dizer, você está com foco, você está determinado. Então, você que está aí nos acompanhando. Pastor, eu já tenho a palavra de Deus, eu estou determinado, estou lutando por algo. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Virão palavras contrárias para fazer você desistir, desanimar e parar de lutar. É exatamente aqui. Mas o que eu faço? Faz o que Jesus falou para o Jairo e está falando para você agora que está aí me ouvindo e assistindo. Ó, Jairo, não temas. Não fique dando ouvido. Sem acudir a tais palavras. Sem dar atenção a essas palavras. Que palavras? Aquelas que vêm para confrontar a fé. Que tem feito você lutar por algo que você quer alcançar. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem visão, e você está lutando por isso. Talvez você tenha que estudar, e você está estudando muito para isso, para alcançar isso. Só que está acontecendo, são palavras que vêm, várias coisas estão vindo para o quê? Tirar a tua motivação, para deixar você desanimado, para fazer você desistir, largar isso para lá. Quantas pessoas diante de... como é que é o nome que fala? Procrastinação. A palavra ela gosta de usar muito. A pessoa quando ela fica lutando e... Procrastinando. Esqueceram também? Não, quando ela está o quê? Procrastinando? Isso. Fala aí, como é que é o nome? Procrastinando. Isso, é essa palavra difícil. Às vezes eu não tento falar que dá uma enrolada. Você consegue, ministro Ricardo Fernandes? Procrastinando, né? Isso. Quantas pessoas fazem isso? Sabe por quê? Não é porque elas não têm projetos e sonhos. É porque nessa caminhada há um processo para ela chegar alcançar o objetivo, os sonhos, os propósitos dela. Vem muitas outras palavras, como veio para o Jairo. Entendeu? Ó, não adianta mais. Larga isso para lá. E se o senhor Desiste. me permite, o mal nunca quer que a gente chegue ao alvo, né? Vai usar pessoas ele vai que às fazendo vezes de próximo. tudo para esbarrar. E vai, exatamente. Vai usar. Às vezes as palavras contra vêm do própria pessoa que está do seu lado. Sabe por quê? Porque se a palavra vier de uma pessoa que você não conhece, é desconhecida, você, opa, mas quando é pessoa que está ali do teu lado, caminha com você, você fala, nossa, essa pessoa me ama, ela quer o meu bem. Será que ela não está certa? Mas se o que ela está falando está contradizendo aquilo que ela está crendo, não, tira. E aí, né, para a gente poder concluir, para daqui a pouco a gente orar, né, eu vou ler aqui, continua dizendo assim, ó, Jesus, então, Jairo, não temas, crê somente no 36, eu vou lendo aqui o 37, contudo não permitiu, olha isso, que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Olha que interessante. Então, se você tem alguém que está caminhando do teu lado, que você está remando para ir para frente, e tem pessoa que está do teu lado, que diz que é o teu melhor amigo, tua melhor amiga, que te ama, que gosta, que está trazendo você para trás, olha o que Jesus fez aqui, ó. Contudo, Jesus não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, que era o discípulo, e os seus irmãos Tiago e João, discípulo. Chegando a casa, cadê aqui? Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um grande alvoroço, pessoas que choravam e os que pranteavam muito. Lógico, não é por menos, né? Uma menininha de 12 anos. Imagina, no bairro, às vezes, onde todos às vezes se conhecem, falou, nossa, a filhinha do Jairo de 12 anos que estava doente, o que aconteceu? Acabou de morrer. Aglomeração de gente, Jesus quando chega e vê aquele alvoroço de gente pranteando e chorando, olha o que Jesus faz. Por que vocês estão chorando assim? Por que esse alvoroço todo? A menina não está morta, a menina só está dormindo. Ai.
Para que Jesus falou aquilo? Para ver que tipo de ambiente, para pedir licença depois para eles. Por quê? Porque um ambiente de milagre não pode ser um ambiente de incredulidade. E nem de emoção, né? Isso, as pessoas ali, tudo emotiva. Tem que ser um ambiente de fé. Quer dizer, é por isso que a igreja é importante. Porque na igreja, o povo que está ali, através do louvor, da adoração, da palavra de fé, é para que se crie um ambiente de fé. É porque é num ambiente de fé que se torna propício ao ambiente de milagres. Jesus chega num ambiente totalmente contrário ao ambiente propício para milagre. Então ele libera uma palavra. Por que vocês estão chorando? Esse alvoroço todo. A menina não está morta, só está dormindo. E aí, a gente só lê o texto aí, olha o que aconteceu. Ó. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Olha o que Jesus fez. Vocês não acreditam no que eu estou dizendo? Então, quem não acredita, por favor, se retire. É isso aqui. Vocês não acreditam no que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a menina não está morta, só está dormindo. Quem não acredita nisso, por favor, se retire. Aí, ó, saíram todos. Tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele. E entrou, quer dizer, Pedro, Tiago e João, os três irmãos, os três discípulos. E o pai e a mãe, que entrou onde estava a menina. 41, tomando-a pela mão. Disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Olha o 42. Imediatamente a menina se levantou, se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados com aquilo que Jesus fez. Agora, é importante a gente destacar isso. Jesus chega, né? É o que está em Romanos 4, 17. O Deus que chama as coisas que não são e fala delas como se já fosse. Jesus então libera a palavra de vida, mas era uma situação de morte, mas ela não está morta. Jesus está revertendo a situação. Ela não está morta, só está dormindo e eu vou acordar ela. Todo mundo começou a dar risada. Então vocês não acreditam? Nem porque não acreditam? Então vocês dão licença? Eu quero só o pai, a mãe e os discípulos que vieram comigo. Nem os mensageiros que foram dar a notícia que a menina estava morta, não ficou. Saiu todo mundo. Ou seja, né, pastor? Não importa o que o médico disse a essa pessoa. Não importa. Não desfazendo deles. Não desfazendo do médico, a gente respeita, são os profissionais. Mas às vezes você recebeu um diagnóstico que é uma situação de enfermidade que você está passando, vivendo. Não importa o que alguém falou do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Não importa. O que importa é o alvo. E crer e acreditar na até o fim, de Deus. até o final. Exatamente, é isso daí. Não é isso, amor? Eu vejo também a seguinte consideração aqui no versículo, que Jesus, ele não chama a menina de morta, né? Então, ele diz aqui, a menina não está morta, mas dorme. Então, a visão de Jesus com relação à menina era que a menina estava dormindo. Então, não, no mundo espiritual, ou quando você age pela fé, o que muitas pessoas estão dizendo que está morto, na verdade, está o quê? Está ali esperando algo que o que está no natural, ele pode reverter com o sobrenatural. No mundo natural, todo mundo estava vendo aquela menina morta. Porém, Jesus estava dizendo, ela está dormindo. E como foi dito aqui, existem pessoas que estão dando como mortas, muitas áreas da sua vida. Mas eu quero dizer para você que não existe morte diante do Deus que é o Deus da vida. Então, quando Deus ele chega numa situação, ele chega para reverter. Nós vamos entrar agora na oração, nós vamos fazer oração por você nesse momento. Isso. Então, não importa qual a área da sua vida que talvez exista uma morte instalada. Talvez pode ser no seu corpo, através de uma enfermidade, de uma doença. Talvez, como foi dito aqui, diagnósticos, pessoas ou até a sua própria família. Talvez essa doença é uma doença hereditária. Você viu a sua avó morrer com isso, sua mãe, sua irmã. Talvez essa doença tenha cercado a sua família. Talvez muitas coisas, pode nem ser numa área física, mas pode ser numa área sua profissional. Você tem visto sonhos e projetos morrerem todos os dias. Todos os dias você levanta, vai para o trabalho, faz o seu melhor, mas parece que não rompe, parece que não vai.
Parece que tem algo que está fazendo o seu trabalho, sua fonte de renda, ao invés de avançar, voltar para trás, está morrendo. A cada dia você vê a sua empresa morrer um pouco, a concorrência está sucumbindo a sua empresa diante de tantas coisas. E tantas coisas que pode estar te acometendo. Mas nós vamos orar agora por você, pela sua vida, e pedir a Deus que a força do Senhor, assim como Jesus entrou na casa de Jairo, e as coisas mudaram por lá, que também Jesus entre na tua casa e mude também. Então, se você puder fechar os seus olhos nesse momento, então que você pare um pouco, feche os seus olhos, que você se una a nós em oração e que nós possamos juntos buscar Jesus como Jairo buscou. E a morte teve que sair da casa dele. Amém. E que você busque também esse mesmo Deus e que você possa também desfrutar disso, em nome de Jesus. Amém? Então, se você quiser preparar o seu copo com água, nós estamos aqui para unir a nossa fé contigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós aproveitamos esse momento e essa programação para apresentar ao Senhor cada pessoa que está assistindo essa programação. Pai, eu não conheço quem são e nem quais são os problemas que talvez elas estejam enfrentando, mas nós conhecemos o Senhor e conhecemos o Teu poder também, meu Pai, que pode reverter qualquer situação. Não existem impossíveis para a fé. O impossível diante de uma fé genuína no Senhor, que é através da Tua palavra, os impossíveis se tornam possíveis. Assim como Jairo estava perdendo a filha, que era algo que ele tanto amava, assim tem pessoas aqui, tem pais, tem pessoas, tem esposas, tem mães, que talvez se encontram na mesma posição de Jairo, perdendo alguém, um ente querido, um filho, marido, pai, esposa, não sei. Mas que o Teu poder esteja visitando essa causa que essa pessoa coloca diante do Senhor agora, meu Pai. Porque o Senhor é poderoso para reverter, meu Deus, essa situação agora. Meu Deus, e na autoridade do Teu nome, nós repreendemos todo espírito de morte que possa estar agindo dentro desta casa, Senhor. Meu Deus, agindo dentro desse casamento, agindo nesta família. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Todo espírito de morte que tem rondado essa casa, saia dessa casa agora. Em nome de Jesus, nós paralisamos toda obra do mal na vida, na casa, na família, na empresa, no trabalho dessa pessoa, na mente dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, seja paralisada agora e que a vida de Deus entre dentro desta casa, trazendo paz, trazendo ânimo, trazendo fé. Meu Deus, entra dentro desta casa, Senhor, fazendo o milagre que essa pessoa precisa, meu Pai. Nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos ao Senhor em favor dessas pessoas, meu Pai. E nós te pedimos que a bênção do Senhor levante esta pessoa, traga esta pessoa, meu Pai, para uma reunião, não de religião, mas uma reunião de poder, meu Pai. Que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor e que a vida dela, a história dela mude a partir de hoje. Em nome de Jesus, consagra esse copo com água, que esse copo com água seja um remédio para curar, para libertar e transformar todas essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Em nome de Jesus, nós te abençoamos e nós decretamos vida sobre você e sua casa e sua família. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças Amém? a Deus, né? Vamos Queridos, às considerações finais, né? Chegamos ao final de mais um programa Palavra e Poder. Eu gostaria de deixar com você mais uma vez o nosso endereço, para que você esteja conosco em das nossas reuniões, e uma das nossas reuniões, dos nossos encontros. Nós temos encontros de quarta-feira de manhã, às 9 horas da manhã, ou às 19h30, e aos domingos também, às 9 da manhã ou às 19 horas. Você é nosso convidado especial. Rua Platina, 121, no bairro Santa Cruz. Isso. Os nossos endereços também no Instagram,
Nossa página no Instagram é o @igrejamoriá.rp e no YouTube também, @igrejamoriá.rp. Deus abençoe, fiquem com Deus. As nossas considerações finais, né, Ricardo? Forte abraço a todos vocês, fiquem na paz e até lá, em nome de Jesus.